Tenho todo o dinheiro que preciso até o resto da minha vida se eu morrer às 4 da tarde. Assim disse Anne Youngman. Eu quero perguntar para você, se você tivesse dinheiro, certeza de que teria o dinheiro até o resto da sua vida, você trabalharia na mesma empresa, com as mesmas pessoas, faria a mesma atividade? Eu sou a Badia Vieira, eu sou especialista em humor corporativo e eu quero trazer aqui uma pergunta que muita gente faz. O que é esse tal de humor corporativo? Bom, quero trazer aqui que no fim do dia, se a gente for pensar, no fim do dia, assim, o que a gente quer? A gente quer paz e tranquilidade, quer fazer o nosso trabalho, ganhar nosso dinheiro e ponto final, se divertir, ser feliz. Essa é a nossa ideia. E eu fiz uma pergunta para minha audiência muito interessante. Eu perguntei: quais são as maiores tretas? O que é que te incomoda no seu trabalho, no seu dia a dia do trabalho? Tá com tempo? Tá com tempo? Tô aqui com uma lista. Vamos lá. Conflitos entre os trabalhadores. Brigas. Temos aqui problemas com trabalho em equipe. Tenho dificuldade para criar ambientes saudáveis e felizes com os colegas. Conflito com colega de trabalho. Eu não vou falar todos não, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Por exemplo, mau humor por parte dos subordinados. Aí também tem o outro lado. Mau humor por parte das lideranças. Falta de produtividade. Gente difícil. Tá vindo aqui para um caminho, né, de gente, né? Ser tudo demasiado sério. Aí tá aqui. Problemas com colegas de trabalho. Conflitos. Aí tá tudo relacionado com problemas de colegas de trabalho. Por um outro lado, eu também fiz uma pesquisa que perguntava o que você mais gosta nos treinamentos. E aí a lista é outra, nem essa. A lista é estar com os colegas, conhecer melhor os colegas, interagir com os colegas, estar mais próximo dos colegas. Ou seja, se a gente for pensar, minha gente, todas as relações de trabalho, tudo que envolve o trabalho, tem a ver com as relações humanas. O grande problema que a gente tem nas organizações, quando se fala de tretas, está relacionado à comunicação e engajamento, e isso está totalmente ligado às pessoas. Então, quando a gente traz o tema de humor corporativo, o humor corporativo é uma abordagem para que a gente possa lidar com essas situações. Que tipo de ferramenta, quando a gente fala de humor corporativo, eu tenho que ter enquanto gestor ou enquanto par? Que tipo de ferramenta eu preciso puxar para poder usar em determinadas situações? Existem situações que eu posso evitar? Existem as situações que eu não posso evitar? E nas que eu posso evitar, o que eu posso fazer? Nas que eu não posso evitar, como é que eu posso me blindar? É exatamente esse tipo de conjunto de ações que propõe essa abordagem do humor corporativo. E é óbvio que se eu vou falar de humor corporativo, vem uma primeira pergunta. Humor corporativo é o quê? É riso? É piada? Se você for pensar, o humor é o bom e o mal. Porque a gente está falando desde o início de pessoas. Se todas as abordagens, se todos os problemas que a gente fala das organizações têm a ver com pessoas, eu não tive aqui nenhuma resposta, a não ser pesquisa de clima, eu não tive nenhuma resposta aqui que o banheiro é sujo. Pode ser que haja, tá? Pode ser que isso contribua para um ambiente mau. Mas não tinha aqui, pelo menos nessas minhas, sei lá quantas respostas, e eu venho fazendo esse trabalho de pesquisa há muito tempo, nenhuma delas falou o cheiro da copa me incomoda. Também não tive esse tipo de questões sinestésicas olfativas. 90% dos problemas estão relacionados com as pessoas, com a relação que elas têm, com o tipo de comunicação que elas têm. Mais do que isso, o que elas tentam falar e a outra entende diferente, porque quando a gente fala de comunicação, não é só o que eu falo, é o que o outro na outra ponta entende. Então, quando a gente propõe para uma empresa, olha, vamos trabalhar o humor corporativo, ao contrário do que se possa pensar, não é tecnicamente a gente trabalhar só com piadas, embora eu tenha começado esse vídeo com uma ótima piada do Henry. Mas é para a gente pensar, será que se eu tivesse efetivamente dinheiro, certeza de que eu tenho dinheiro para o resto da vida, eu faria essa atividade? Ou eu de fato trabalho porque isso aqui é uma oportunidade que eu tenho, não é o sonho da minha vida, mas eu preciso levar. Muitas pessoas, a maioria delas, se a gente for perguntar, vai dizer, isso é um trabalho, eu preciso dele,
para pagar, no fim das contas, as minhas contas. Então, por que não transformar esse momento do trabalho, esse dia a dia do trabalho, num lugar mais saudável, menos pesaroso para a gente, para que a gente possa ser mais produtivo? Então, eu queria esclarecer essa abordagem inicial do humor corporativo e também falar o que não é o humor corporativo. Eu acho que é importante a gente separar as bandinhas, né? E aí eu também tenho uma listinha muito bonitinha, porque algumas pessoas, nessa minha abordagem do humor corporativo, me perguntam, tá bom, Vadi, então o que que não é humor corporativo? Para ficar mais fácil, depois eu faço a lista do que é o humor corporativo. Por exemplo, fazer piada o tempo inteiro. Isso não é humor corporativo. Ah, não pode ter piada? Pode ter piada. Mas o fazer piada é um terreno mais escorregadio, porque a gente tem que levar em consideração uma série de coisas, a sensibilidade, que tipo de piada, quem é essa pessoa que está fazendo piada, se é a piada do tio do pavê, se é uma piada que carrega características ofensivas. Então, eu posso ter piadas, mas uma vez que eu saiba quais são esses terrenos menos suscetíveis às piadas escorregadias, eu estou mais seguro. Então, é melhor a gente pensar que o humor corporativo não está relacionado a piadas o tempo inteiro. Principalmente porque se você faz piada o tempo inteiro, tecnicamente você não está produzindo, né? Porque quem trabalha o dia inteiro fazendo piada, nem eu que trabalho muitas vezes como humorista, passo o dia inteiro fazendo piada. Então, não é humor corporativo fazer piada. Uma outra abordagem é formar time de humoristas para as empresas. Já me perguntaram isso. Ah, Badia, quando você fala de humor corporativo, é para formar as pessoas em humoristas? Não. Em comediantes? Não. Não, porque tecnicamente cada um está na sua atividade. Então, ah, mas eu estudei teatro, tá bom? Tudo isso vai colaborar, como dizia o Steve Jobs, o connect points, né? O connect dots, tudo pode conectar. Mas não é para isso. Quando a gente fala da abordagem do humor corporativo, não é para transformar aquele cidadão que está trabalhando no bobo da corte, no humorista da empresa, no cara que vai fazer todas as festas de final de ano, no alguém que vai colocar um nariz de palhaço e vai fazer também não é isso. É equivocado a gente pensar que o humor corporativo está nesse nível e não desmerecendo os humoristas, porque eu faço parte desse time, mas não tem nada a ver com colocar e formar as pessoas em humoristas. Debochar ou ridicularizar alguém, fazer aquela coisa da famosa chacota intempestiva, uma chacota que é desagradável, uma chacota que você percebe que a pessoa está desconfortável. Vamos pensar no Michael Scott, por exemplo, que ele sempre quer fazer uma piada interessante. A intenção dele é maravilhosa, porque ele quer que as pessoas estejam integradas, mas no fundo, ele tem sempre uma piada fora de hora, ele tem uma coisa ofensiva, está ridicularizando alguma coisa que no senso comum não faz sentido nenhum. Então, não tem nada a ver com humor corporativo esse tópico. Impor a ditadura do bom humor a todos, todo o tempo. Ou seja, quando a gente pensa em humor corporativo, também pode se levar ao equívoco de achar que eu quero que todo mundo ria, então eu vou formar pessoas para que elas o tempo inteiro estejam rindo. Isso não é de verdade. Isso não faz inspirar nenhum engajamento, isso não faz com que as pessoas fiquem mais à vontade, muito pelo contrário. Cria-se uma ditadura do bom humor, a ditadura dos sorrisos forçados. Talvez até aumente um campo de falsidade dentro da empresa, e ninguém quer isso. A verdade é que, retomando, é o bom e o mau humor. Então, não é uma ditadura para com que as pessoas falem o tempo inteiro que estão bem, que estão felizes e que estão rindo e que vai ganhar o prêmio humor corporativo do ano porque passaram o tempo inteiro a rir. Então, também não é isso. Achar que todos se divertem da mesma forma e impor um formato. Isso também não é humor corporativo. Uma vez que você adore jogos de improviso, uma vez que você adore... Tem pessoas que não gostam. Ah, tem pessoas que gostam de... Não, não. Tecnicamente, quando a gente fala do humor corporativo, é conhecer essa audiência, conhecer quem são essas pessoas que trabalham na empresa, conhecer quais são as necessidades dessas pessoas. Isso é um trabalho continuado. Não há hipótese de você trabalhar o humor corporativo one shot. Ah, fizemos aqui um humor corporativo. Não, vocês fizeram um humor que foi para uma empresa, mas não é uma implementação do humor corporativo. Agora que eu disse tudo que não é, eu poderia falar sobre mais coisas, mas vamos resumir. Isso basicamente não é humor corporativo, para desmistificar o que vocês podem pensar que seja.
Vamos falar do que é. O que é humor corporativo? Vou trazer aqui uma coisa que vocês podem adorar e falar, então eu já quero humor corporativo na minha empresa. Fazer menos reunião. Minha gente, a reunião, você vai falar, Badia, você está falando que não é para ter reunião? Também não, minha gente. É isso que eu estou falando. O que eu estou propondo é que existe uma série de experimentos e medidas que dizem que boa parte das reuniões, principalmente as reuniões one-to-one ou com 3 pessoas no máximo, são reuniões que poderiam ser resolvidas ou com uma mensagem, com um e-mail, com um memorando, whatever. O que eu quero dizer é que sim, as reuniões, quando você tem que pedir opinião para muitas pessoas de diferentes áreas para tomar uma determinada decisão, essa reunião é imprescindível. Mas as reuniões do dia a dia, coloquial, trabalhar a diminuição do número de reuniões para focar no que é importante, isso é humor corporativo. Ah, Badia, então a sua promessa com o humor corporativo é diminuir o número de reuniões? Também. Mas que seja, claro, estudado. Por isso é um processo continuado. O humor corporativo não é, fiz aqui uma palestra e isso é humor corporativo. Não. Uma outra coisa, cumprimentar as pessoas e, se possível, com um sorriso. Ah, Badia, você vai ensinar as pessoas a sorrir? Tecnicamente não, mas a pretensão é um pouquinho menor que isso. É a gente se preocupar genuinamente com os cumprimentos, porque às vezes a gente está tão assoberbado com o dia a dia que a gente passa pelas pessoas sem se fazer notar ou sem notar as outras pessoas. É a famosa invisibilidade, como se as outras pessoas tivessem capas invisíveis. O humor corporativo sensibiliza para que a gente possa ter essa atenção. A chamada empatia, que as pessoas acham que tem mais a ver com me colocar no lugar do outro, basicamente a gente resume às vezes com um cumprimento, com um sorriso, com uma coisa mais empática, só que na parte de cumprimentos. Então, isso é importante. O que é humor corporativo? Quando você, num e-mail, consegue se preocupar, antes de escrever diretamente a resposta, com um olá e um boa tarde. Eu já recebi imensos e-mails do tipo, tá sim, vamos fazer tal dia, tal hora. Boa tarde, senhoras e senhores. Será que a gente não tem tempo para dar um boa tarde para alguém que está mandando um e-mail para a gente? Será que isso vai impactar definitivamente na nossa produtividade porque a gente foi gentil ao cumprimentar? Sabe aquela coisa muito embrionária de pai e mãe, tipo, cumprimenta fulano, fala com fulano. A gente meio que perdeu isso, né? Então o humor corporativo resgata um pouco dessa consciência, porque a gente está muito no automático. Às vezes a gente nem faz por mal, mas é um deslize, é um descuido que pode sensivelmente atacar um outro lado e a outra pessoa falar, caramba, nem um boa tarde. Você vê que é muito mínimo. Só que o acúmulo disso gera aqueles conflitos quando a gente pergunta quais são as suas dores dentro da empresa. Ah, claro, problemas com colegas de trabalho. Mas qual o seu problema propriamente? Olha como é que ele responde o e-mail. Você fala, gente, como isso se resolve? Em 2 palitos. Isso é só você ter a consciência de que você percebeu que não foi gentil. Percebe como é que os problemas podem se acumular e o humor corporativo olha para isso com os olhos do bom humor, com os olhos dessa generosidade de poder trabalhar de maneira melhor. Outra coisa é reconhecer algo positivo de um colega. Às vezes até de um superior. Qual é o grande medo disso? É que as pessoas às vezes acham que reconhecer algo positivo num superior é puxar saco, é dar graxa, como diz em Portugal. Basicamente, se você for genuíno no reconhecimento ou no elogio de alguma coisa, de algum aspecto ou de alguma atitude que aquela pessoa tem, você não está sendo puxa-saco. Se você for genuíno, aquilo ali vai soar bem. O grande problema é que boa parte das pessoas fazem isso de uma maneira também automática, porque tem que fazer, e isso soa estranho, porque nós somos, no fundo, muito sensíveis a isso, né? Existe uma coisa chamada subtexto aqui, que você vê no outro e fala, esquisito isso, né? Então, trabalhar isso no humor corporativo, para que as relações sejam genuínas, para que a gente, de fato, mas eu não tenho afinidade com fulano. Tá bom. Trate-o com gentileza, ele não vai ser o seu amigo, você já experimentou, já experienciou coisas e que percebe que não há uma afinidade, tudo bem, é gentileza, educação, simpatia e o trabalho vai correr bem. Ao contrário disso, sim, você pode ter algumas rejeições e aí isso afeta no desempenho da equipe. Uma outra coisa que é muito importante, eu deveria ter falado no início, que é o humor corporativo, é você rir de você mesmo. Uma vez que você reconhece em alguma falha, algum deslize, você tem a capacidade de rir sobre isso, treinar, porque isso é um treino.
Você no início tem aquela coisa, porque no fundo todo mundo fala assim, ah, errar é importante. Uhum. Mas ninguém quer, né? Ninguém quer errar. Você tem pavor de errar. Você tem pavor de ser julgado nesse erro. Você tem pavor de estar num lugar desconfortável de quem falhou. Então, o humor corporativo coloca a gente num lugar onde, tá bom, eu errei. Vamos aprender com isso? Qual é a próxima etapa? Next. E quando você, principalmente se você é líder, quando você tem essa capacidade de rir de você mesmo, você cria um ambiente tolerante ao erro. E essa cadeia, essa reação em cadeia é muito positiva e muito facilitadora para a produtividade. Então, rir de você mesmo faz parte de um conjunto de ações que podem ser treinadas com o humor corporativo. E não menos importante é criar conexões com os seus colegas. Isso de maneira rotineira, através de eventos, atividades, reuniões, e aí entram uma série de jogos, exercícios e aplicações, e por isso a gente fala na abordagem do humor corporativo, por isso ela tem essa capacidade para poder estreitar os laços, para você poder aprofundar as relações com essas pessoas, porque está mais do que sabido, e isso é uma pesquisa de Harvard, que se você tiver pelo menos 3 amigos no seu local de trabalho, você tende a ser mais feliz. Então, eu achei importante a gente falar sobre o que é e o que não é do humor corporativo, para de uma vez por todas isso ficar um pouco desmistificado. Vão surgir outras coisas. Ah, isso também é humor corporativo, isso não é. Mas basicamente o objetivo do humor corporativo é criar esse ambiente onde as pessoas constroem uma cultura empresarial diversa, respeitosa, mas sim com bom humor, que está mais do que comprovado que o bom humor ele é produtivo e faz com que as pessoas possam se engajar melhor, seja na falha ou no êxito. Até a próxima!